Fala pessoal, vamos para mais uma questão resolvida de concurso, questão da FGV, o órgão foi a SEC-RN, ano de 2025, questão novinha em folha saindo do forno aí para vocês. Antes de mais nada, pessoal, se você não está inscrito no canal do professor Jadson Dantas, não esquece de se inscrever, dar o like nesse vídeo, ativar as notificações para ficar por dentro de todo o nosso conteúdo. E agora vamos para a nossa resolução, certo? A questão diz o seguinte, ó. Para fazer a temperatura de 5 mols de um gás ideal aumentar 20 graus Celsius, é necessário ceder a ele 500 calorias sob a forma de calor a pressão constante. Considere a constante universal dos gases, 2 calorias por mol vezes Kelvin. A menor quantidade de calor capaz de fazer essa massa gasosa sofrer este acréscimo de 20 graus Celsius na temperatura é. Então, galera, vamos começar aqui relembrando a primeira lei da termodinâmica. Diz o seguinte, ó, delta U é igual a E menos time. Veja, se eu forneço uma certa quantidade de calor, então eu posso, isolando o calor nessa equação, na primeira lei, eu tenho que Q é igual a delta U. Então, veja, se eu forneço calor a pressão constante, nem o delta U é zero, nem o trabalho é zero. Isso quer dizer que eu cedo uma certa quantidade de calor e esse calor é utilizado uma parte para aumentar a temperatura do gás, ou seja, aumentar a sua energia interna, e a outra parte é utilizada para realizar trabalho, porque o gás vai se expandir a pressão constante. Digamos que eu queira fornecer a mesma quantidade de calor, mas eu quero que não tenha realização de trabalho, porque eu quero que esse calor provoque variação na temperatura do gás. Vocês conseguem perceber que se eu ofereço a mesma quantidade de calor, pressão constante e a volume constante, lembre-se, volume constante, o trabalho é zero. Então, se eu forneço a mesma quantidade de calor para um gás, ora a pressão constante, ora a volume constante, onde que o gás vai ter a maior variação da energia interna e, por consequência, a maior variação da temperatura? Quando eu forneço esse calor a volume constante, porque aí todo o calor que eu forneço para o gás vai ser utilizado para aumentar a sua energia interna, porque não tem realização de trabalho. Na contramão disso, quando eu ofereço uma certa quantidade de calor a pressão constante, parte do calor aumenta a energia interna e a outra parte realiza trabalho. Então, quando ele forneceu 500 calorias para causar uma variação de temperatura de 20 graus Celsius, a pressão constante, ele poderia facilmente ter cedido uma quantidade de calor menor para provocar a mesma variação de 20 graus Celsius, só que aí seria a volume constante. Então a gente precisa calcular essa quantidade de calor que produziria em 5 mols de um gás ideal a variação de temperatura de 20 graus Celsius, que a gente sabe que é igual a variação de 20 Kelvin também, não é isso, pessoal? As variações na escala Celsius e Kelvin são iguais. Bem, tem uma equação bem direta que a gente pode utilizar, que é essa daqui, ó. Que quantidade de calor é igual ao número de mols vezes o calor específico molar a volume constante vezes o ΔT. Para descobrir o que, eu preciso do N. Eu tenho o N. Eu preciso do ΔT e eu tenho o ΔT. Mas eu não tenho o CV. E agora, como que eu posso descobrir esse CV? Bem, eu não posso descobrir ele diretamente, mas com os dados que eu tenho aqui do primeiro parágrafo, eu posso descobrir o CP. Porque eu sei que eu forneço uma certa quantidade de calor, que a N mols a uma pressão constante, por isso o calor específico molar está a pressão constante, e eu provoco uma variação de temperatura, ΔT. A mesma equação, só que aqui eu estou fornecendo calor a pressão constante, que foi o caso do primeiro parágrafo. Veja, eu sei que eu forneci 500 calorias. Então, 500 calorias é igual a, qual é o número de mols? A 5 mols vezes o Cp, que eu quero descobrir, vezes o ΔT, que foi de 20 Kelvin. E aí, note, eu posso isolar o Cp e descobrir qual é o calor específico molar à pressão constante. Ó. Cp é igual a, gente, ó, 500 dividido por 5, 100. 100 dividido por 20, 5. Então, 5 calorias por mol vezes
Kelvin. Professor, mas eu não preciso descobrir o CP, eu preciso mesmo é do CV. Acontece, gente, que existe uma relação entre o CP e o CV para um gás ideal. A gente sabe que o CP, obviamente, é maior que o CV, e, na verdade, o CP é igual a CV mais R, certo, gente? Tem a demonstração dessa equação aqui, uma demonstração simples, utilizando a primeira lei da termodinâmica, a definição do trabalho e a equação geral dos gases. Isso pode ser assunto, inclusive, para um próximo vídeo, mas o importante aqui é você lembrar que existe essa relação CP igual a CV mais R. E com isso a gente pode descobrir quem é o CV desse gás. Ó, CV é igual ao CP menos R. Quem é o CP, hein, galera? É 5 calorias por mol vezes Kelvin. Tudo isso menos o R. E o R é 2 calorias por mol vezes Kelvin. Ou seja, o meu CV é igual a 3 calorias por mol vezes Kelvin. Ora, agora finalmente eu posso descobrir qual é o calor necessário para provocar essa variação de temperatura a volume constante, que a gente sabe que é a menor quantidade de calor possível cedida para provocar essa variação de temperatura, porque ela é cedida de forma que todo o calor cedido ao gás é utilizado para aumentar a sua energia interna. Ó, gente, vamos voltar aqui, ó. Então, é igual ao N 5 vezes o CV, que é 3 vezes 20, já em calorias, gente, certo? Então, a gente consegue concluir facilmente. Isso é 300 calorias. Então, essa quantidade de calor aqui, ó, a quantidade mínima é 300 calorias. Resposta correta, letra C de casa. E é isso aí, pessoal. Até a próxima resolução. Lembrando que se você não está inscrito no canal, não se esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Até a próxima resolução, pessoal. E vamos juntos numa aprovação.